Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do poliedro e nessa aula nós veremos sobre a função inversa da tangente, né? Que se situa lá no capítulo 8 de funções trigonométricas inversas. Bom, a função inversa da tangente nós chamamos de função arcotangente e ela está lá na página 144 do livro da segunda série do ensino médio, frente B, ok? Bom, do mesmo modo que nós fizemos com as funções seno e cosseno, nós temos que restringir o domínio da função tangente para que ela fique invertível, né? Pois, se considerarmos o domínio da função tangente expandido, onde são todos os reais, menos os pontos onde x é π por 2, mais múltiplos de kπ, né, múltiplos de π, se traçarmos qualquer reta horizontal, nós vamos ver, reta horizontal paralela ao eixo x, nós vamos ver que essas retas interceptam infinitos pontos do gráfico de f. E assim a função não é injetora. E aí nós precisamos restringir para que a função fique bijetora, pois uma função é invertível se e somente se ela for bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. Se a gente considerar o intervalo de menos π por 2 a π por 2 aberto, lembrando que a tangente de π por 2 não está definida, não existe tangente de 90 graus. Por quê? Porque a tangente nós consideramos como seno dividido por cosseno. Como é um quociente, o denominador nunca pode ser zero. E onde que o cosseno vale zero? No π por 2. E é onde a tangente não está definida. Do mesmo modo, no menos π por 2. Cosseno de menos π por 2 também é zero, onde a tangente não está definida. Por isso que a gente utiliza o intervalo aberto, que aí a gente está no intervalo entre menos π por 2 e π por 2, mas a gente não pega os extremos deste intervalo. E aí o contradomínio são todos os números reais, né? De menos infinito a mais infinito, ok? Nesse intervalo de menos π por 2 a menos π por 2 aberto, nós vemos que a função é bijetora. Se traçarmos qualquer reta horizontal, nós vamos ver que essa reta intercepta o gráfico da função em apenas um ponto. Então a função é injetora. E para cada y real, existe um único x, de modo que a tangente de x dá y. Então a função também é sobrejetora. Sendo assim bijetora, e sendo bijetora, ela tem uma função inversa. A função inversa da função tangente é chamada de arco tangente e é definida por essa seguinte relação. A função inversa ela troca o domínio com o contradomínio da função f. Então, o domínio da função arco tangente é de menos infinito a mais infinito. O contradomínio de menos π por 2 a π por 2. E ela é denotada por arc tg de x. O arc de arco, o tg de tangente, como a gente estava definindo anteriormente. Em outras palavras, né, se a tangente de x é o y, então quer dizer que o x é o arco tangente de y, ok? Onde o x pertence ao intervalo de menos π por 2 a π por 2 aberto e o y de menos infinito a mais infinito. Aqui alguns exemplos, né? Nós sabemos que a tangente de π por 4 dá 1, né? Quer dizer que o arco tangente de 1 dá π por 4, né? Aí arco tangente de 1. Como a gente pensa para resolver isso? Se a gente só tem esse pedaço. O que a gente pensa? A gente pensa, que ângulo que a tangente vai dar 1? Nós sabemos que seria o π por 4. Então, o arco tangente de 1 é π por 4 radianos. A tangente de menos π por 3 é menos raiz de 3. Isso quer dizer que o arco tangente de menos raiz de 3 é menos π por 3. Ou seja, a tangente de que ângulo que dá menos raiz de 3? No ângulo de medida menos π por 3 radianos, ok? Bom, do mesmo jeito que a gente fez com as funções seno e cosseno, para a gente esboçar o gráfico da função arco-tangente, basta a gente esboçar o gráfico da função tangente, e o gráfico da inversa é sempre uma reflexão em torno da reta y igual a x. Então a função tangente é essa verdinha aqui, né? Ok? E aí o gráfico y igual a x, se a gente tem esse pedacinho aqui, ó, uma reflexão em torno dessa reta y igual a x, é essa linhazinha azul. Se o gráfico da função tangente de x é essa linha verde, uma reflexão em torno da reta y igual a x é essa linha azul. Então o gráfico da função arco tangente é essa linhazinha azul aqui, onde a gente vê que o domínio é todos os números reais e o contradomínio é de menos π por 2 a π por 2, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!